A questão 3 é uma belíssima questão de geometria sobre trapézios, né? E melhor ainda, é trapézio isósceles. Legal, então os lados não paralelos eles formam ângulos iguais com as bases. E eles são iguais também, né? Trapézio isósceles. Vamos desenhar esse trapézio isósceles aqui? Ok, então temos aqui um belíssimo trapézio isósceles. Não são dadas as letras A, B, C, D, quer dizer, isso na verdade não importa. Mas vamos ver o que ele fala sobre esse trapézio aqui. Ele tem os lados não paralelos, que são esses dois, medindo 10 raiz de 3. 10 raiz de 3, você é 10 raiz de 3 e você é 10 raiz de 3. Ok, e ele dá ainda que a bissetriz interna da base maior, bissetriz interna da base maior. Essa questão aqui, ela ficou sendo... Eu não sei se ela foi anulada ou se teve choro para anular ela, porque não tem bissetriz de uma base, não existe bissetriz da base. Base não tem bissetriz, base tem ângulo. Quer dizer, base não tem bissetriz, quem tem bissetriz é ângulo. Ele devia ter falado aqui, a bissetriz interna do ângulo entre a base maior e um lado não paralelo. Deveria ter dito isso. Ou seja, é isso aqui que ele quis dizer. Então o cara que bolou a questão pensou muito rápido, né? Ele quis falar bissetriz interna desse ângulo. Não é bissetriz interna da base maior, tá vendo aqui? Bissetriz interna da base maior, certo? Mas, supondo que seja isso aqui, realmente é isso que foi considerado, não sei se ele se foi aceitado anular a questão ou não. É uma pena, que é uma questão legalzinha essa, é uma questão interessante, bem feita. Bom, ele fala que essa tal bissetriz aqui, ela contém um dos vértices do trapézio. Olha, contém um dos vértices? Como assim? Claro que sempre vai conter um dos vértices. Que coisa mal escrita. A bissetriz contém sempre um dos vértices, que é esse aqui. Ele devia ter dito, passa por um outro vértice além desse. É isso aqui que ele quis dizer. Então, essa questão aqui, o enunciado está mal escrito. Mas é isso aqui que ele quis dizer, tá? A bissetriz interna de um ângulo da base maior contém um vértice do trapézio além do vértice de onde está aquela bissetriz, certo? Então é isso aqui que ele está falando. E aqui é a bissetriz. Ó, isso sempre vai acontecer num trapézio. Toda vez que você traçar uma bissetriz, ela vai passar por um vértice oposto? Claro que não. Se você tivesse um trapézio muito assim, por exemplo, muito comprido, né? Essa bissetriz vai passar aqui. Se essa base for diferente, for menor, possivelmente, eventualmente, esse vértice vai cair aqui em cima, mas não necessariamente. Então ele tem dimensões típicas, dimensões tais que isso acontece. Essa bissetriz passa por aquele vértice ali. Vamos chamar então esses ângulos aqui, são dois ângulos iguais, né? Isso aqui é uma bissetriz, são iguais. Vamos chamar esses ângulos aqui de alfa. Você é alfa e você é alfa, porque isso aqui é uma bissetriz. E tem mais um alfa aqui, ó. Olha aqui, ó, esse camarada aqui também é alfa, sabe por quê? Porque esses ângulos aqui são ângulos alternos internos. Você tem duas paralelas cortadas por uma transversal, esses ângulos aqui são ângulos iguais, porque eles são alternos internos. Legal, isso aqui é antigo, desde lá da época do Euclides, que isso aqui é conhecido, né? Então, muito bem, então esse cara aqui é alfa, esse aqui vai ser alfa também. Então, olha só que alegria! Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, ele tem alfa aqui e alfa aqui. Bacana! Isso quer dizer que esses dois lados são iguais. Ótimo! Você é igual a você. Sendo que se esse cara aqui, o problema deu que é 10 raiz de 3... 10 raiz de 3, isso quer dizer que aqui também é 10 raiz de 3. Tá. E agora, o que o problema quer saber? Aqui é 10 raiz de 3, aqui é 10 raiz de 3, aqui é 10 raiz de 3. O que ele pergunta? Qual é a área do trapézio? Qual é a área do trapézio? Bom, para saber a área, qual é a fórmula da área de um trapézio? Base média vezes altura. Não é isso?
Então eu tenho que descobrir quanto que é a altura desse trapézio e quanto que é essa base daqui de baixo. Porque para poder calcular a base média, eu tenho que fazer uma base mais a outra base sobre 2. Então lembrando que a área de um trapézio é isso aqui, ó, a base maior mais a base menor sobre 2 vezes a altura. Então eu tenho que descobrir a base maior e tenho que descobrir a altura. Eu só sei essa base menor aqui. Muito bem. E agora eu vou falar um traçado que você vai fazer em qualquer problema de trapézio. Toda vez que você tiver um problema de trapézio, não interessa se ele é um trapézio retângulo, se é um trapézio isósceles ou um trapézio que não é isósceles, você sempre vai traçar esse segmento mágico aqui, ó. Você vai pegar um dos vértices da base menor e você vai, por esse vértice, você vai traçar uma paralela a outra base. Certo? E a partir dessa figura, você vai fazer descobertas importantes. Certo? Nessa figura aqui, sempre você vai ter aqui um paralelogramo, porque essas bases já são paralelas. Se você traçou uma paralela a um dos lados não paralelos, né? Então, você formou aqui um paralelogramo. E esse pedacinho aqui é a diferença entre essas bases, é a base maior menos a base menor. Então você vai fazer sempre isso, tá? Sendo assim, nessa figura eu vou escolher esse ponto aqui para traçar uma paralela a esse outro lado aqui e vou formar aqui um paralelogramo, tá? Olha aqui. Vamos então traçar aqui essa paralela. A figura aqui não está 100% proporcional, bem feita, mas nem tem como ser na hora da prova, né? Então, ó, eu fiz aqui uma paralela a esse lado. Sendo assim, você formou aqui um paralelogramo, tá? Então, legal. Então, quer dizer que aqui é 10 raiz de 3 também. Você é 10 raiz de 3. Certo? E aqui também, eu sei que isso aqui é 10 raiz de 3, aqui também é 10 raiz de 3. Esse pedacinho aqui. Ok, pessoal? Então, olha só. E aí? Eu sei que aqui é 10 raiz de 3, aqui é 10 raiz de 3, o que mais? Isso ainda não me deu a solução, eu ainda tenho que achar a altura de qualquer jeito. Mas olha só, graças a esse traçado aqui, que eu falei que é macetoso, você deve fazer isso sempre em problema de trapézio, alguma conclusão você vai tirar daqui. E essa conclusão está aqui. Olha só, esse nosso paralelogramo, ele é mais que um paralelogramo, ele é um paralelogramo que tem os 4 lados iguais. Como é que se chama um paralelogramo que tem os 4 lados iguais? Ele é um losango. Que legal, ele é um losango. Sendo assim, eu posso observar o seguinte, você se lembra uma propriedade a respeito das diagonais do losango? Olha aqui, ó. As diagonais de um losango aqui na figura não está aparecendo porque ela não está perfeita, tá? Quando eu desenhei, eu não sabia disso. As diagonais de um losango são o quê? Elas são perpendiculares. Isso é uma propriedade que vale em qualquer losango, né? Se você traçar as diagonais de um losango, essas diagonais são perpendiculares. O losango tem essa propriedade. Então, legal, já que essas diagonais são iguais aqui, então eu tenho ainda... O que eu posso ter mais além disso? Essas diagonais são perpendiculares. Alguma coisa tem que sair daí. Eu acabei de verificar que essa questão foi anulada por erro no enunciado. Mas mesmo assim nós vamos resolver ela de um outro jeito. Eu vou desenhar aqui a reta suporte da base maior do trapézio. Então isso aqui é um vértice. Certo. Eu não sei em que direção está esse lado não paralelo. Eu vou botar uma direção qualquer aqui. Ok? Digamos que ele esteja para lá. Eu não sei onde está. Em algum lugar
esse lado não paralelo vai encontrar a base menor, e aí nós vamos ter o vértice do trapézio, o vértice aqui em cima, em algum lugar. Bom, mas antes de desenhar isso, eu vou levar em conta que a bissetriz desse ângulo da base vai passar em algum lugar, vai encontrar o vértice aqui desse canto. Vamos chamar esses ângulos aqui de θ e θ. Eu não sei quanto é θ, mas eu sei que a bissetriz vai encontrar o vértice oposto. Isso nem sempre acontece no trapézio, né? Nesse trapézio em particular, a bissetriz realmente encontra o lado oposto. Certo? Agora, eu não sei quanto é que vale esse lado não paralelo. O problema deu que esse lado vale 10 raiz de 3. Mas vamos chamar aqui genericamente de A e ver o que acontecer. Nós vamos fazer esse cálculo aqui todo usando θ, que é o ângulo aqui da base, no caso é 2θ, né? Aqui tem a bissetriz, e o A. Certo? Digamos que então essa medida aqui seja A e eu vá traçar por esse ponto aqui a base menor. Essa base menor, em algum lugar, vai encontrar essa bissetriz aqui. Nas condições que o problema deu, né? Temos a bissetriz, essa bissetriz vai bater em algum lugar. Então olha só que interessante, eu sei que isso aqui é uma bissetriz. Já que é uma bissetriz, esses dois ângulos aqui são ângulos alternos internos. Então esses dois ângulos aqui têm o mesmo valor. Então aqui eu vou chamar de θ, eu chamei de θ aqui, né? Aqui é θ também, porque isso é uma bissetriz. Então isso aqui também vai ser θ. Esses dois ângulos vão ser alternos internos. Então olha só esse triângulo aqui, o que, que a gente tem? A gente tem aqui o ângulo θ e aqui o ângulo θ. Então esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, tem dois ângulos iguais na base. Então esse lado vai ser igual a esse lado, certo? Então aqui vai ser também A. Então você é A e você é A. São conclusões que a gente já tinha chegado no problema, né? Então, eu já conheço 3 vértices do trapézio, só que as medidas dependem de A e dependem de θ, que eu não vou substituir nada, tá? Na verdade, o A eu sei que vale 10 raiz de 3, que o problema deu, mas o θ eu não sei, eu vou deixar em função de θ. Agora eu vou pegar esse ponto aqui e vou traçar esse outro lado não paralelo. Como que ele vai ser traçado? Qual é a regra para eu determinar? Se eu estivesse desenhando esse trapézio usando régua e compasso, o que eu teria que levar em conta? Esses dois lados não paralelos, eles formam ângulos iguais com a base, com as bases, né? Então eu iria fazer o seguinte, eu ia pegar esse triângulo aqui e jogar ele para lá. O triângulo, eu tracei aqui uma altura a partir desse ponto, formou aqui um ângulo reto. Vou também a partir desse ponto traçar uma altura, vai formar um ângulo reto também. E aí eu vou pegar esse pedacinho e jogar para cá. Quando você faz isso, você está obrigando que esses dois ângulos aqui da base sejam iguais, né? Fazendo isso igual a isso, eu vou formar dois triângulos iguaizinhos, né? São chamados triângulos congruentes. E assim eu construí meu trapézio. Ele tem um lado A, o lado não paralelo vale A. É claro que esse aqui vai ser A também, porque ele foi construído como sendo um trapézio isósceles. Então aqui vai ser A também. E eu concluí que essa base menor também vale A. Por quê? Porque aparecem ângulos iguais aqui, alternos internos, fazendo com que esse triângulo aqui seja isósceles. Legal. Então, o que o problema pede? A área desse trapézio. Eu vou calcular essa área em função de A, em função de θ. Será que o θ vai cortar e no fim das contas vai dar um número? Seria um lindo problema se acontecesse isso, né? Independe do θ. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trapacear um pouco aqui. Eu vou usar trigonometria. Você sabe trigonometria? Eu vou usar só um resultado bem simples de trigonometria, que é esse aqui, ó. No triângulo retângulo,
se você tem um triângulo retângulo, tem aqui uma hipotenusa X, e aqui tem um ângulo alfa, como é que você calcula os catetos? Esse cateto aqui, ele vale X seno alfa, e esse cateto aqui vale X cosseno alfa. Certo? Claro, e você não vai ter que ficar confundindo seno com cosseno, né? O X seno alfa é o cara que está oposto ao alfa. E o X cosseno alfa é o cateto que está junto do alfa. Pois é, então isso aí você tem que saber. Muito bem, eu desenho novamente a figura aqui, só para ficar um pouquinho mais organizada, né? Eu pintei aqui os segmentos iguais de azul. Então, olha só, a gente tem que esse lado é igual a esse que vale A, certo? A gente concluiu que esses ângulos são iguais a θ, porque eles são alternos internos. Então, vimos que esse triângulo é isósceles, logo esses dois lados aqui são iguais. Então, aqui é A e aqui é A também. E quando a gente traçou uma paralela a esse lado, nós formamos aqui sempre um paralelogramo, certo? Porém, como esses dois lados são iguais, isso aqui é mais que um paralelogramo, ele é um losango, certo? Sendo assim, as diagonais são perpendiculares, deixa elas aí. O que o problema pede é a área do trapézio. Essa aqui é a fórmula da área, base média vezes altura. Então, a gente já tem o valor da base menor, que é A. Eu tenho que calcular aqui a base maior e tem que calcular a altura. A altura a gente pode ver usando essa relação trigonométrica aqui nesse triângulo, ó. Esse aqui é um triângulo retângulo, onde a gente tem aqui uma hipotenusa A, e aqui o ângulo, ele vale 2θ, né? E a gente sabe que o cateto oposto ao ângulo é a hipotenusa vezes o seno do ângulo. Então, vamos deixar aqui anotado, o H, que é isso aqui, vale A seno de 2θ. Então vamos deixar aqui indicado, porque já está tudo em função dos dados do problema. O A, que no final eu vou substituir por 10 raiz de 3, esse θ aqui eu não sei quanto é. Eu estou achando, será que vai cortar o θ e vai ficar um número só com A? Vai ser interessante se for isso no problema. Bom, agora a gente tem que calcular a base média, e para isso a gente precisa do valor da base menor, a base maior, porque a base menor a gente já sabe que vale A, né? A base menor vale A. Então, como é que a gente calcula a base maior? Podemos fazer assim, ó. Essa base maior é igual a esse pedaço aqui, que vale A, né? Traçando aqui essas duas alturas, esse pedaço vai ser igual a esse. Isso tudo aqui vale A. Então, essa base maior vai ser A mais dois pedacinhos desse. Né? Construímos aqui esses dois triângulos iguais. E quanto é que vale um pedacinho desse? Ó, um pedacinho desse aqui de baixo, a gente pode olhar também usando trigonometria aqui nesse triângulo. Isso aqui é o cateto adjacente ao ângulo. Né? E qual é a fórmula para calcular o cateto adjacente? É a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Então, esse pedacinho aqui, ele vale, que é igual a esse, né? Que vale A cosseno de 2θ. A cosseno de 2θ. Então, a base maior, que é o que eu preciso aqui, ela vale A mais dois pedacinhos desse, esse e esse. Então, isso aqui vai dar A mais duas vezes A cosseno de 2θ. Caramba! Então, eu tenho aqui a base maior, né? Então eu tenho a base menor que vale A e a base maior que vale isso. Quanto é que vale a base média? A base média, você soma as duas bases e divide por 2, né? Então você vai somar isso com isso e dividir por 2. Isso aqui vai dar isso, mais isso vai dar 2A mais 2A cosseno 2θ sobre 2. Cortando aqui, a base média vai dar A, que multiplica 1 mais cosseno de 2θ. Ótimo. Então, eu achei aqui a base maior em função de A e θ. E eu achei também a altura em função de A e θ. Então, com isso, agora multiplica base média vezes altura. Isso vai dar uma área de quanto? Base média, isso aqui vezes isso, vai ficar A ao quadrado, que multiplica quem? Seno de 2θ
vezes essa expressão aqui, que é 1 mais cosseno de 2θ. Bom, vamos ver se a gente consegue mexer um pouquinho nessa expressão aqui, trigonometricamente, certo? E substituir o valor de A. E aí nós ficamos com uma bonita expressão trigonométrica, e tem um negócio interessante na trigonometria, que são identidades trigonométricas. Você tem uma conta maluca usando senos e cossenos de um determinado ângulo, mas aquele valor todo, simplifica tudo, dá um resultado constante, né? Independentemente do ângulo. Mas não é o que acontece nesse problema, tá? Porque na verdade o θ eu não sei quanto é que ele vale. Ou seja, não é um lindo problema que o θ corta e dá um valor constante independentemente de θ. Por exemplo, se a gente fizesse θ igual a 0, ó, lembrando que o ângulo aqui do trapézio é 2θ, né? Então, o nosso trapézio, ele é assim. Ele tem aqui um ângulo de 2θ. Então, por exemplo, se isso aqui, se esse 2θ fosse 0, se eu tivesse 2θ valendo 0 graus, na verdade a gente tem que raciocinar em radianos, né? Não importa, 0. Então, essa área ia dar, a área não interessa, vamos ver só essa expressão aqui. O valor dessa expressão, depois de multiplicado pelo valor de A ao quadrado, vai dar área. Mas vamos ver essa expressão aqui. Se eu tivesse esse ângulo aqui valendo 0, isso aqui vai dar seno de 0, que é 0, vezes 1 mais cosseno de 2 vezes 0. Cosseno de 0 é... Quanto é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1, né? Se você tiver um ângulo aqui se aproximando de 0 graus, a hipotenusa se aproxima desse cateto. Cosseno de 0 é igual a 1, então isso aqui se aproxima de 2. Então isso aqui dá 0 vezes 2, que é 0. Então essa expressão aqui vai dar 0 se você fizer o ângulo 2θ valendo 0. Se você tivesse ângulo 2θ valendo 90 graus, 90 graus na verdade a gente tem que escrever usando radianos, né? Seria π sobre 2. Quanto é que é o seno de 90 graus? O seno de 90 graus dá 1. E o cosseno de 90 é 0. Então isso aqui vai dar 1 vezes 1, que é 1. Então observe, essa expressão deu 0 para o ângulo valendo 0 e deu 1 para o ângulo valendo 90 graus. Só por curiosidade, vamos ver aqui se o θ valesse 30 graus. Aqui seria 60 graus, né? Fazendo 2θ igual a 60 graus, 60 graus é π sobre 3. Né? Então você teria aqui o seno de π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2, vezes 1 mais o cosseno de π sobre 2. O cosseno dá 1 menos 1 meio. Então isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 4. Então, valores diferentes para ângulos diferentes. Ou seja, a nossa área total vai depender do ângulo θ que você tem. O ângulo θ é um dado que o problema deveria ter informado para você. Sem esse dado, você não consegue resolver o problema. Certo? Então, esse aqui é um problema que, por sinal, foi uma questão anulada, tá? É um problema sem solução. Pois bem, um aluno já me chamou a atenção aqui que lá no site do Madeira, no Matemática, ele consertou as questões erradas. Tem muita questão errada. Todo ano tem, pelo menos em geral, em torno de 2 questões anuladas por erro de enunciado, tá? Erro de enunciado. Essa aqui foi uma questão que teve erro de enunciado. O Madeira resolveu essa questão aqui mudando o enunciado. Qual foi a alteração que ele fez? Olha só, a modificação que o Madeira fez nessa questão, isso aqui está lá no PDF do Madeira, né, da resolução das provas. Ele está lembrando aqui que ele alterou o enunciado porque a questão estava incorreta. E ele mudou isso aqui, ó. Ele falou que essa bissetriz interna, além de passar no vértice oposto, ela é perpendicular a um dos lados não paralelos. Então, a figura seria isso aqui, para a resolução que ele apresentou. Você teria lá o seu trapézio. Ele realmente passa pelo vértice oposto. Esses ângulos aqui vão continuar sendo iguais de qualquer jeito. Esses lados vão ser iguais de qualquer jeito. Só que tem uma informação adicional que ele colocou. É que isso aqui é perpendicular.
Ou seja, essa diagonal é perpendicular a um dos lados opostos. Então você lembra que na nossa figurinha aqui, a gente tem esse ângulo valendo θ e esse ângulo valendo 2θ. Esse aqui oposto é igualzinho a esse, o trapézio é isósceles, né? Aqui é 2θ também. Ou seja, nesse trapézio você tem aqui θ e aqui você tem 2θ. Então esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, porque ele adicionou essa informação, dizendo que ela é perpendicular, né? A diagonal é perpendicular a esse lado aqui. E aqui você tem um triângulo retângulo, onde você tem os dois ângulos agudos, sendo que um é o dobro do outro. Então quem são eles? 30 graus e 60 graus. Ou seja, o 2θ vale 60 graus. O θ vale 30 graus, ok? Então é a modificação no enunciado que foi feita aqui, e usando isso deu essa resposta aqui, resposta 225 raiz de 3. Eu nem vi se essa resposta estava entre as originais do problema, tá, 225 raiz de 3, estava lá, né? Ele manteve aqui as respostas todas, só modificou o enunciado para dar essa resposta, certo? No caso a gente fez aqui, no caso geral, com trigonometria, e a gente encontrou que essa área dá isso aqui, ó. A área vale A ao quadrado vezes o seno desse ângulo 2θ vezes 1 mais o cosseno de 2θ. Muito bem. E o A vale 10 raiz de 3. A vale 10 raiz de 3. Vamos substituir então esses valores aqui, que essa aqui é a solução geral, acrescentando essa informação de que o θ vai ter que ser 30 graus, ou 2θ é 60, para que essa diagonal seja perpendicular a esse lado. Então, fazendo isso, essa área vai dar A ao quadrado, vai dar 100 vezes 3, vai dar 300, vezes o seno de 2θ, quanto é o seno de 60? O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Vezes 1 mais o cosseno de 60, cosseno de 60 é meio, 1 mais 1 meio. Então, substituindo esses valores aqui no caso geral e particularizando para o fato desse ângulo aqui ser reto. Então, isso aqui vai dar 300 vezes, bom, isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2, vezes 3 meios. 3 meios. Aqui vai dar 900 sobre 4, que é 225. 225 vezes raiz de 3. Então tá aqui a solução, letra D, 225 raiz de 3. É uma pena o pessoal colocar uma questão legal e uma questão impossível que não dá para resolver, o aluno fica lá perdendo tempo e aí todo mundo ganha o ponto, quer dizer, uma questão que não avaliou nada, né? O objetivo da prova é justamente avaliar o aluno, você bota uma questão anulada que todo mundo ganha um ponto. Quer dizer, quem não fez nada e chutou qualquer coisa, ganhou um ponto. Quem perdeu tempo quebrando a cabeça para resolver uma questão que não dava para resolver, foi prejudicado. É uma pena.